Oi, turminha aí de casa, tudo bom, crianças? Tudo bom, famílias que também estejam aí assistindo? Eu sou a Proaline, estou bem, graças a Deus, mais uma vez, e vim aqui para a nossa aula da série Longe de Casa, continuando a aprender mais sobre Deus com a história de Daniel. Então, vamos lá, já vamos abrir a Bíblia já, lá no livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 2. Agora a gente vai continuar a história da aula passada, que vai do versículo 17 até o versículo 33. Será que você ficou curioso para saber o que Daniel fez depois que conversou com Nabucodonosor, com o rei, o grande imperador? Então, vou contar para vocês. Daniel 2, de 17 a 33. Se não conseguiu abrir ainda, pausa o vídeo. Mas vamos lá, a minha Bíblia já está aberta aqui. Lembram que a aula passada eu ensinei para vocês que Deus está longe dos ímpios, longe daqueles que não creem nele, que adoram outros deuses, que só andam fazendo o que é mal, o que não agrada a Deus. E nós todos somos ímpios, a menos que já tenhamos sido justificados por Jesus Cristo, que é o único homem e Deus perfeito que morreu por nós, né? Muito bem. Só que Daniel não era ímpio. Daniel era um justo. Ele cria em Deus e era fiel a Deus. E além disso era corajoso. Não se deixava levar pelas pessoas que não criam em Deus lá na Babilônia e pediu ao rei Nabucodonosor um tempo para então contar o sonho que estava perturbando tanto aquele rei. Bom, depois disso, Daniel voltou correndo para sua casa, lá onde moravam os seus amigos também, né? Lembram? Do Misael, do Ananias e do Azarias. Vocês não vão ver eles porque eles estão aqui dentro da casa, ó, de Daniel. Mas Daniel foi lá correndo e aí ele disse assim: amigos, meus amigos, nós precisamos clamar a Deus e orar a Deus para que Ele nos revele este mistério, o Deus do céu que sabe todas as coisas, para que nós e os outros sábios da Babilônia não sejam mortos, porque o rei Nabucodonosor decretou que todos devem morrer, porque ninguém soube contar o sonho para ele. Mas lembram do versículo da aula passada? Que Deus está longe dos ímpios, mas Ele ouve a oração dos justos. Ele ouve a oração dos justos. Então, Daniel, Misael, Ananias e Zacarias oraram a Deus. Não, Zacarias não, Azarias. Oraram a Deus, pedindo misericórdia. Por favor, Senhor, nos ajude. Então, naquela noite, quando Daniel... Eu não sei se ele tinha dormido, porque a Bíblia fala que foi uma visão e não um sonho. Deus, naquela noite, numa visão, ele fez Daniel ver o que o rei Nabucodonosor tinha sonhado. E também fez Daniel entender o que era aquele sonho. E crianças, era uma coisa bem estranha, viu? Mas... vocês acham que Daniel foi correndo lá falar com o rei depois que Deus atendeu a sua oração? Nada disso. Daniel começou a louvar e agradecer e exaltar o nome de Deus, que é o que todo cristão deve fazer. Exaltar o nosso grandioso Deus. Sabe o que ele falou? Ele disse assim, ó, a partir lá do versículo 21, do versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque Ele que dá sabedoria e Ele sabe de todas as coisas. Ele disse assim: é Deus que faz mudar as estações, né? Passar aqui, ó, primavera, verão, inverno, outono. Ele que sabe a época certa e controla todas as estações. Também é o nosso Deus, ó Senhor, que faz os reis subirem no poder e caírem do trono e faz virem outros em seu lugar. Ele que controla as pessoas que estão no poder
Hoje ainda, os governantes, os presidentes, é Deus que os coloca ali e conhece tudo que eles fazem. É o Senhor que dá sabedoria para mim e para os meus amigos. E olha lá que bonito, o versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei, este sonho do rei. Então, depois de louvar a Deus, agradecer a Deus, ele foi até Arioque. Lembram? Vocês se lembram de quem era Arioque? Ele era o chefe da guarda. Ele era tipo a polícia lá do reino, né? Que naquela época eram soldados, eram guerreiros. E ele foi até Arioque, que estava encarregado de matar todos os sábios, lembram? E disse assim: ó Senhor Arioque, mais uma vez com toda sabedoria e cautela e educação, peço-te que me leve até o rei Nabucodonosor, porque eu vou contar o que ele sonhou. E Arioque foi correndo, com certeza ele não queria ter o trabalhão de matar todo mundo, né, gente? E foi correndo lá falar com o rei Nabucodonosor, e chegando lá ele disse assim: ó rei, vive eternamente, achei um rapaz entre os prisioneiros de Judá, lembram-se que eles eram prisioneiros de Judá, né? Estavam exilados, que poderá contar o teu sonho, ó Senhor. Posso trazê-lo aqui? Então, o rei Nabucodonosor com certeza disse que sim. E aí Arioque foi lá, buscou Daniel. E quando Daniel apareceu, ele falou assim: você pode mesmo contar o que eu sonhei? Ele devia estar muito perturbado. Já pensou ficar sem dormir por causa de um sonho? Então Daniel respondeu: o teu sonho, ó rei, nenhum homem pode saber, mas existe um Deus no céu. E esse Deus sabe todas as coisas. E ele mostrou ao Senhor o que irá acontecer no futuro. E ele também mostrou para mim o que o Senhor viu, não porque eu seja muito bom e muito sábio, mas para que eu possa contar ao Senhor. Então, Nabucodonosor deve ter ficado assim, com a orelha desse tamanho. Conta logo, né? E aí, sabe o que Daniel falou? Ele falou assim: quando o Senhor estava deitado lá na sua cama, começou a pensar como será que o futuro depois do meu reinado? E então Deus mostrou no sonho uma grande estátua. Olha aqui. E essa estátua, Daniel foi falando, essa estátua tinha a cabeça feita de fino e puro ouro, o peitoral e os braços feitos de prata. Vocês conhecem, crianças, ouro e prata? São materiais preciosos, muito caros. O seu tronco e o quadril eram feitos de bronze, as pernas feitas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. Nossa! Que sonho mais estranho, hein, criançada? Vou colocar aqui, ó, para vocês verem. Eu nunca ia saber, nunca consegui adivinhar uma coisa dessas. Olha só, uma estátua com a cabeça de ouro, o braço, os peitos de prata, o quadril e a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro com ferro. Pois Daniel contou direitinho o sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor com certeza ficou boquiaberto, assim ó. Não é? E depois Daniel explicou o que significava esse sonho. Mas isso eu vou contar na aula que vem. O que significava essas partes todas dessa estátua enorme. Se você quiser já pode ir lendo aí. Mas a lição que fica gravada, que fica clara nessa aula, é essa daqui, ó. Que Deus é onisciente. Deus é onisciente. Será que vocês já conseguiram
entender o que é isso? Deus sabe, ele está ciente, esse aqui é omni, vem do latim, que é outra língua, de tudo. Deus conhece, sabe tudo, todas as coisas. Deus é onisciente. Ele sabe o presente, o passado, o futuro. Para ele nem faz diferença passado, presente e futuro. Tudo está na mente de Deus. Ele conhece todas as coisas. E vimos aqui nessa história que, como ele sabia de tudo, ele revelou ao seu servo Daniel, livrando então Daniel e todos aqueles sábios da morte, certo? O versículo de hoje é esse daqui, ó. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nossa, Pro, que versículo grande, mas vamos entender que é bem facinho. Ele aqui, a Bíblia está falando sobre Deus, revela o profundo e o escondido. Vamos imaginar algo bem profundo, lá no fundo, fundo do mar. Você consegue saber o que tem? Eu acho que nem mergulhadores conseguem chegar no fundo do mar, porque eles seriam esmagados pela pressão da água, pelo peso da água. Mas Deus sabe o que acontece lá, em cada minuto. O que está escondido? Você já tentou se esconder do papai e da mamãe para fazer alguma coisa que eles tinham proibido? Pois Deus revela o que está escondido, porque Ele sabe. Ele sabe o que a gente vai fazer antes da gente fazer. Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente sonha. Conhece o que está em trevas. Sabe quando está tão escuro que você não consegue enxergar nada? Pois Deus sabe onde está cada móvel da sua casa, porque Ele é onisciente. E com Ele mora a luz. Isso quer dizer que para Deus nunca está escuro. Ele consegue ver claramente todas as coisas. Com Ele mora a luz, Ele é a luz. Por isso que tem aquele versículo que diz: Jesus é a luz do mundo. Sabe, crianças, Deus conhece a nossa mente e conhece o nosso coração. E foi por isso que Ele mandou a luz, que é Jesus. Porque Ele sabia que sem um Salvador, nós viveríamos para sempre nas trevas do pecado. E o nosso coração, em Jesus, pode também se encher de luz, porque ele é purificado pelo sangue do nosso Salvador que morreu por nós. Não se esqueça de que Deus é onisciente e Ele conhece e sabe tudo sobre você. E Ele sabe que você precisa de um Salvador, assim como eu também preciso. Espero que você já tenha entregue a sua vida para Ele, tá bom? Então, vou mostrar aqui que eu não falei a referência. Esse versículo está no livro de Daniel, no capítulo 2, é o versículo 22, pelo qual nós passamos na aula de hoje, tá bom? Foi Daniel que falou isso sobre Deus e é o versículo que eu quero que vocês memorizem e guardem no coração pro resto da vida, tá bom? Até a próxima aula e aguardo o áudio. Tchau, tchau!